e a intenção é deixar ela mais periódica. Obrigado pela presença a todos. Grande Serjão, obrigado pela presença. E sejam muito bem-vindos. Vamos começando a aula. Nós vamos ter 30 a 40 minutos de aula sobre diagnóstico de acretismo placentário, sobre a morbidade aderente da placenta. Depois, Dr. Leomar vai estar apresentando algumas fotos de cirurgias e algumas peças de casos nossos, do nosso serviço. E Dr. Fabrício também vai estar apresentando alguns casos da parte fazendo o balão das artérias. E aí, depois vamos abrir para uma discussão de dúvidas do grupo. Podem já ir mandando dúvidas no chat. O Weber vai estar auxiliando aqui na administração da aula e vai estar anotando perguntas. Depois, quando acabar a parte de apresentação dos casos, nós vamos voltar tentando rever as perguntas. É possível que a gente faça uma programação de mais ou menos 1h30 de sessão, 1h20, então até 9 horas da noite a gente deve estar encerrando, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, fiquem todos à vontade de perguntar no final, não deixem de perguntar. A gente é interativo e do diagnóstico até a condução do segmento dessa paciente do acretismo placentário, tá bom? Eu vou espelhar minha tela. O seu áudio ainda piorou um pouquinho, viu? Só para de avisar. Peço que todos desliguem os microfones. E vamos lá. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho de avaliação por imagem da morbidade aderente placentária, o acretismo, tão conhecido acretismo placentário. O espectro da placenta acreta é o termo geral aplicado à má aderência do trofoblasta miométrio uterino. E as suas classificações histológicas são a acreta, aderência anormal no endométrio miométrio superficial, pegando até no máximo miométrio superficial, a increta, que tem a infiltração do miométrio mesmo, e a percreta, que invade da serosa até as estruturas, podendo invadir estruturas vizinhas, como a bexiga, por exemplo. Aqui uma foto clássica que está publicada no New England, que a gente sempre coloca nas aulas mostrando o normal, o acreta, que pega ali aquela parte do endométrio que a gente falou, pode pegar até um miométriozinho superficial, mas não invade, de fato, o miométrio. A increta, que invade mais o miométrio, a percreta pegando aqui a serose e podendo ultrapassar a serose, pegando órgãos e estruturas vizinhas. Epidemiologia, nos últimos 40 anos, a incidência de morbidade aderente placentária aumentou de aproximadamente 1 para 2 mil casos em 1980 para 1 para 500 casos, ou seja, um aumento de 4 vezes dos casos de acretismo placentário. O aumento da taxa cesariana é o principal fator responsável por essa elevação do acretismo. A gente vai discutir um pouquinho os fatores de risco à frente, mas realmente cesáreas prévias é o principal fator de risco. Em países desenvolvidos, o MAP, o acretismo, é a principal causa de esterectomia durante as cesáreas. E a mortalidade materna, no subtipo mais grave, na percreta, já foi descrita tão alta quanto 7%. Ou seja, nós estamos falando de uma patologia que tem uma alta morbimortalidade, por isso a importância da discussão do tema, e aí várias escolas, vários colégios no mundo vêm discutindo mais o acretismo placentário. Fatores de risco, procedimentos que possam identificar o endométrio. Essa é a primeira frase aqui, eu acho que é um dos pontos que a gente tem que destacar na aula. Qualquer procedimento que venha a invadir o endométrio, e a gente está até conhecendo mais esses procedimentos, até por atualização de procedimentos, como procedimentos de técnicas de reprodução assistida, vem sendo fatores de risco, já vem sendo comentado, como comentamos anteriormente, o principal são as cesáreas prévias, mas nós temos curetagem uterina, miomectomias, embolização de artérias uterinas. Um dado aqui interessante também, Fabrício está aqui presente, que faz a radiointervenção, a reprodução assistida, a reprodução assistida e técnicas de aborção endometrial. João, o áudio não está legal, piorou um pouco, pode avisar. Muito eco? Muito. Está com muito eco ruim, João. Talvez... Melhorou agora, pessoal, o eco? Melhorou. Fala aí que a gente vai Melhorou? saber.
Melhorou. Tá. Vão desculpando, eu até expliquei. É porque eu, Leomar e Luísa, nós estamos no mesmo local. E acabou que a gente fez isso até para organizar a aula e acabou dando um pouco de microfonia, porque são salas próximas aqui na clínica e isso acabou dando um pouquinho de microfonia. Mas vão comentando. Eu desliguei meu microfone aqui. Eu não estou nem ouvindo, Fabrício. Então, eu estou te enxergando aqui. Se você qualquer coisa, você dá um toque aí que eu estou te enxergando. Tá certo? Eu botei você aqui como um apoio. Tudo bem. Valeu. Então, prosseguindo. Tá ótimo. Ok. Fatores de risco. E aí, destacando essas áreas prévias e novas técnicas, tá bom? É isso que a gente tem que destacar aqui no slide. Associação entre parto cesáreo anterior e placenta prévia recobrindo o local de manipulação cirúrgica é considerada como uma situação de maior risco para acretismo placentário. Isso é uma máxima quando a gente vai discutir acretismo. Em 2018, a New England colocou um artigo de revisão e discutindo o espectro do acretismo placentário, discutindo tanto a parte de diagnóstico quanto a parte de segmento, mas daqui eu queria destacar, mais uma vez, a questão da cesárea prévia e da placenta com inserção baixa. Uma cesárea prévia, risco de 11%, duas cesáreas prévias, risco de 40%, três cesáreas prévias, risco de 61%. Ou seja, se tiver 3 cesáreas prévias e a gente tiver que chutar, é melhor chutar que tem acretismo, se a placenta for baixa. Principalmente na parede anterior, recobrindo o local de manipulação cirúrgica. E nesse artigo ainda da New England, um ponto que foi crucial e até que vem fazendo a gente discutir muito é essa parte aqui que eu tirei do texto. O trabalho com a equipe multidisciplinar e a experiência do profissional que conduz o caso mostrou reduzir o dano colateral. Alguns estudos demonstraram que a morbidade materna é significativamente reduzida quando a gestante é atendida em um centro especializado. Assim, a suspeição diagnóstica pré-natal do acretismo tornou-se essencial para sua melhor condução clínica e resultados. Aqui eu destaco a multidisciplinaridade. Nós temos aqui hoje Fabrício, eu na parte diagnóstica, Fabrício na radiointervenção, Leomar, Luísa. Então, é uma patologia que o urologista, muitas vezes, quando tem sinal, a gente já suspeita de invasão de bexiga, é uma patologia que exige um centro mais especializado, terciário, e uma equipe multidisciplinar, melhorando os desfechos na condução do caso. E, para mim, nós discutimos acretismo placentário nos últimos 3, 4 anos, é um tema que no nosso serviço, no português, a gente discute muito e vem estudando. Eu tenho uma linha de pesquisa na área de acretismo placentário. E aí, para minha grata surpresa, agora em 2020, a FMF, a Fetal Medicine Foundation, lançou um treinamento para rastreio de acretismo. Eu até coloquei aqui o QR Code para quem quiser depois pegar aí a página, mas um treinamento que eles colocam mais ou menos de 2 horas, que eles vão destacando os principais sinais de acretismo e estimulando o diagnóstico de acretismo, o rastreio no ultrassom. Algo que vai aumentar ainda mais a suspeição do acretismo, e eu sou totalmente a favor, sou um entusiasmo dessa questão da estratificação do risco de acretismo, até pela alta mortalidade, como nós já discutimos. Então, vale a pena depois, é um curso rápido e bem direcionado, que vale a pena todo mundo depois dar uma olhadinha e procurar fazer, tá certo? Mais uma vez, está aqui o QR Code para quem quiser já pegar. Não diferente do que é apresentado na FMF, nossa aula, que a gente já vinha discutindo, é muito próxima do que é apresentado na FMF. Então, vamos entrar agora na parte do diagnóstico. Começando pelo diagnóstico ultrassonográfico. O ultrassom ele tem uma sensibilidade muito boa para acretismo. A gente conversa aí, na literatura, tem pontos que discutem desde 84%, 85%, até 94%, 92%. Eu coloquei aqui 86% de sensibilidade, 88% de especificidade, porque é o mais próximo aí da média da literatura, mas, de qualquer forma, normalmente, num bom centro, é colocado acima de 84% a 85%. Então, tem uma boa sensibilidade. Aqui, o que nós temos que nos atentar tem que suspeitar do caso. Se o ultrassonografista ele se atenta ao número de cesáreas prévias e que a placenta é baixa,
se ele for atrás dos achados, dos sinais de alto risco que nós vamos discutir, dificilmente ele não vai, pelo menos, ter uma suspeita. Após suspeitar, o primeiro passo está feito, que é rastrear. Rastreou, manda para um centro que tenha mais experiência e aí o segmento é dado. A grande heterogeneidade nas rotinas de avaliação, na experiência dos avaliadores, dificulta o diagnóstico do acretismo, da morbidade aderente. Então, de fato, não só no acretismo placentário, mas a heterogeneidade do profissional e a experiência do profissional que executa o ultrassom, que é um exame técnico dependente, é um fato que acaba deixando heterogêneo essa questão da sensibilidade. Observa-se uma dificuldade na definição dos marcadores ultrassonográficos que permite distinguir os diferentes graus de adesão. Ou seja, o ultrassom ele tem uma certa dificuldade em tentar avaliar se é da acreta até o percreta. Tem alguns dados que sinalizam mais um grau de percretismo, mas não é tão fácil. E o ultrassom é um método técnico dependente, como nós falamos, pontual, com difícil reavaliação do second look. Ou seja, olhar de novo nunca é demais. Então, suspeitou, manda para outro colega, já que o exame é técnico dependente, não tem como ser revisto, manda para outro colega, rever em outro momento, mas não pode deixar passar o diagnóstico. Começando nos sinais, nosso primeiro sinal e o mais conhecido é o sinal da perda da zona hipoecogênica retroplacentária. Perceba, aqui sem perda, nós temos uma zona hipoecogênica retroplacentária, aqui nós perdemos essa zona. A bexiga está aqui, nós não temos a zona. Um primeiro sinal é o mais conhecido. E aqui eu destaco outro ponto. Cuidado com peso na mão. Quem faz ultrassom e está assistindo a aula, cuidado com peso na mão quando está fazendo ultrassom. O peso da mão apertando a placenta muitas vezes pode falsear e pode diminuir essa zona retroplacentária e causar um falso sinal positivo. Um segundo achado que nós identificamos e que chama a atenção é a presença de lacunas intraplacentárias, por vezes com fluxo em seu interior. Então, a placenta ela fica uma placenta feia, ela é uma placenta bizarra, que ela começa a ter essas lacunas que são dilatações, até pelo distúrbio da vascularização que acontece na placenta. Essa placenta é uma placenta doente, ela é uma placenta que ela tem um distúrbio da vascularização e isso acaba levando a essas lacunas intraplacentárias. Percebeu lacunas intraplacentárias? Começa a olhar melhor essa transição entre o miométrio e a placenta, procurando outros sinais. Então, sempre isso aqui é um sinal que, na minha avaliação, eu começo a chamar a minha atenção. Botei a mão, tem epidemiologia, tem lacunas, opa, ligou o sinal de alerta e vamos atrás. Perda da definição da linha ecogênica da parede da bexiga. Nós percebemos essa linha ecogênica aqui da parede da bexiga, sem a perda. Quando nós vamos olhar aqui, já começa a ter uma perda da definição, já começa a ter até uma irregularidade da parede da bexiga. Esse aqui é um sinal que a gente já pode começar a pensar até em percretismo, certo? Começou a mostrar uma alteração no órgão vizinho, percretismo deve ser pensado. Afilamento do miométrio sendo menor do que 1 milímetro ou indetectável. Então, coloquei aqui para quem gosta de numeral, de ponto de corte. 1 milímetro é um ponto de corte, mas fica muito para o visual, tá? Percebam que aqui nós temos um miométrio, esse pretinho sem afilamento. Aqui a gente tem a placenta e logo depois aquela linhazinha branca da serosa. Perdemos o miométrio, tá? Temos um afilamento do miométrio. A protuberância, sinal que antigamente não era tão valorizado e que hoje, até na ressonância, é muito valorizado. Você vem, tá tudo certinho aqui, uma linha mantendo um padrão, né? De aqui não, você tem uma barriga, começa a formar uma barriga e essa barriga vai ter os outros sinais. Percebam que perdeu a zona hipoecogênica retroplacentária, afilou o miométrio, tem a irregular serosa e tem a barriguinha, tá certo? Ó, já começa até a vir uma massa exofítica, tem algum grau de percretismo aí. Hipervascularização, começando a utilizar o Doppler, uma ferramenta que avalia a vascularização, e a gente começa a ver que a serosa, nós falamos aqui que nós temos um distúrbio da vascularização da placenta, a serosa ela fica hipervascularizada. O Dr. Léo vai mostrar até peças aí da cirurgia que a gente consegue ver no intraoperatório essa hipervascularização. Já aqui a gente não vê uma vascularização tão proeminente como do outro lado, que é a normal.
Irregularidade, hipervascularização, mais uma vez, subplacentária também. A placenta ela se torna uma placenta doente e com distúrbio da vascularização. Vasos passando nós temos a hipervascularização da serosa e começa a ver uns vasos pontes, certo? Então você começa a ver um vaso ponte que começa a ir para a parede do órgão vizinho, no caso aqui a bexiga. E, por último, vasos subplacentários alimentando as lacunas. Você começa a ver que o vaso ele é subplacentário, aquela lacuna feia que deixou a placenta bizarra, começa a ter uma vascularização. É uma placenta feia e com distúrbio da vascularização, com fluxo de baixa resistência. Ok? Então, nós temos 9 principais sinais de ultrassonográficos que devem ficar atentos. Minha dica, epidemiologia, suspeitou, cesárea prévia, a placenta é feia, vai atrás, começa a olhar, estratificar melhor essa transição da placenta com miométrio, porque ali você pode achar outros dados. Entrando na ressonância magnética. A ressonância magnética é um método que é um método de apoio ao ultrassom, não só no acretismo, mas em toda parte da medicina fetal, da obstetrícia, a ressonância nunca é a porta de entrada, ela sempre é o método subsequente. Então, mais uma vez, reforço a necessidade de um ultrassom capaz de rastrear. Mas, de fato, a ressonância ela pode apoiar o ultrassom, dando um apoio na investigação. A sensibilidade não é muito diferente se for em centro, com grande expertise, não é muito diferente do ultrassom, certo? 87% a 90% é o que a gente vê na literatura. Assim como o ultrassom tem uma grande heterogeneidade nos protocolos de aquisição, no caso do ultrassom tem a questão do técnico dependente, na ressonância também tem o técnico dependente e ainda tem a forma de aquisição da imagem. Os protocolos, eles são heterogêneos a depender da experiência do serviço, isso é um ponto também que nós precisamos tornar mais homogêneo. E aí está surgindo mais publicações que vão nos ajudar e a ressonância já vem crescendo mais. Os 87% a 90% da ressonância, inclusive, que no nosso serviço tem uma amostragem melhor do que 87% a 90%, se dá muito pela essa heterogeneidade. Porque, de fato, a ressonância consegue agregar no diagnóstico. Eu que faço os dois métodos, muitas vezes eu suspeito no ultrassom, quando eu boto na ressonância eu me sinto mais seguro. Então, ainda também temos muito que crescer na literatura e acredito que nos próximos anos a gente vai discutir muito acretismo, até com essa questão do estímulo da FMF agora. Nas placentas posteriores, sem dúvida, é o método de escolha. E aí, falando de placenta posterior, até uma publicação agora, recente, aliás, ainda vai sair oficialmente, eu trouxe aqui em primeira mão, o ISOG está publicando uma revisão sistemática, uma meta-análise, que está falando da placenta posterior. E aí, fatores de risco, histopatologia, diagnóstico e acurácia. E aí, em primeira mão, eu trago um dado interessante, que é a conclusão do artigo. A placenta prévia e cirurgia uterina pregressa representam os fatores de risco mais comumente relatados no acretismo posterior. Então, um dado que há 1 ano, 2 anos atrás, eu ficava meio descrente da placenta posterior com cirurgia prévia, quando não recobria o local da manipulação cirúrgica, eu não acreditava muito no acretismo posterior. Mas nós temos alguns casos, na verdade, nós temos um caso confirmado no nosso serviço que não tinha outro fator de risco a não ser a cesárea prévia e tinha um acretismo posterior. Então, eu comecei a ficar atento a essa questão da placenta posterior baixa e cirurgia prévia. Então, de fato, é uma publicação do SWOG que bota a cirurgia prévia e a placenta baixa como o principal fator de risco. E a ultrassonografia teve uma precisão diagnóstica muito baixa na detecção desse distúrbio no período pré-natal. E para quem faz ultrassom é fácil de entender, é uma questão técnico-dependente mesmo. Enxergar a zona de transição da placenta com miométrio na parede posterior é algo difícil. Inclusive para ressonância, não é fácil, tem que ter um protocolo bem feito. E perceba que eu trouxe a taxa de detecção aqui, que na ressonância é 73,5%. Nós botamos uma média ali de 90% no slide anterior. Na parede posterior, essa publicação do SWOG realmente mostra uma perda. E é fato que na técnica nós temos uma certa dificuldade na placenta posterior. E no ultrassom, um percentual de detecção menor do que 50%, realmente mostrando a dificuldade do ultrassom. Tá? Vale a pena depois dar uma lida nesse artigo, um artigo recente que trouxe a questão da parede posterior, algo que
também é recente, a gente tem muito ainda que aprender um pouquinho sobre acretismo. Segurança da ressonância. A ressonância magnética em obstetrícia é algo que já está bem fundamentado, é seguro em qualquer momento da gestação, mas não tem grandes benefícios fazer ressonância por conta de diagnóstico obstétrico fetal antes de 20 semanas. A ressonância não acrescenta muito antes da 20ª semana, então normalmente no nosso serviço a gente recomenda mais depois de 20 semanas, ficando antes de 20 semanas muito mais reservados para diagnósticos maternos ou até de gestações de localização indeterminada. Então, é um método seguro em qualquer momento, mas realizado depois de 20 semanas. Os estudos são mais feitos em equipamentos de 1,5 Tesla. 3 Tesla não é recomendado, mas nos últimos anos também, nos últimos meses, vem tendo alguns estudos no 3 Tesla e vem se perdendo esse tabu do 3 Tesla, fazendo mais. E o contraste magnético, o gadolínio, ele ainda não é recomendado. Certo? No nosso serviço, ele já foi mais utilizado até no acretismo placentário. Hoje a gente não utiliza de rotina, muito por conta desse artigo que saiu no JAMA em 2017, um artigo que eu já apresentei em outras aulas, que fala que o uso do gadolínio em qualquer momento da gestação foi associado a um risco aumentado de um amplo conjunto de doenças reumatológicas, inflamatórias, infiltrativas da pele e de morte fetal ou neonatal. Então, no nosso serviço, nós não utilizamos gadolínio de rotina, o contraste na ressonância, para o diagnóstico de acretismo, e deixamos muito o contraste para casos custo-benefício, não é feito de rotina. Tem novas publicações que eu ainda não trouxe, porque venham acompanhando que está no gatilho também para sair em relação ao gadolínio, que talvez até traga aí um retorno do uso do gadolínio na ressonância obstétrica. Contudo, a gente está esperando realmente a segurança para trazer e colocar nas nossas aulas. Até o momento, nós não usamos de rotina. O protocolo é muito baseado no T2, mas até para detectar sangue, nós fazemos outras sequências também na avaliação da placenta. O T1, o gradiente, né, o T2 estrela. Algumas vezes a difusão ajuda a ver hematomas também, coleções ali. A placenta ela é doente e pode formar alguns hematomas. Então, é um protocolo que a gente acaba fazendo basicamente T2, T1, gradiente de difusão. E o exame direcionado para a finalidade, que é avaliar a placenta. Se me perguntar como é que está o feto, é uma avaliação secundária de acordo com o que está dando para ver nas imagens, mas nós fazemos um exame direcionado para o que nós queremos ver. O estudo é placentário, vamos fazer um estudo placentário. Sempre direcionar para a área de interesse. Dificuldades técnicas, a movimentação fetal aqui é a principal dificuldade técnica, mas todo o resto, claustrofobia, posicionamento, volumetria abdominal, são dificuldades também que acontecem. Nós podemos deitar a paciente no decúbito, assim como no ultrassom, e lembrar da bexiga que ela não deve estar tão cheia, mas ela não deve estar vazia na ressonância magnética, tanto na ressonância quanto no ultrassom, tá? A bexiga, o ideal é que ela esteja com alguma recuperação, até para você conseguir avaliar melhor a parede dessa bexiga. Sinais de acretismo, eu botei aqui os sinais e vou passar rápido, porque na verdade os sinais são os mesmos sinais do ultrassom. E agora são sinais que vão ter apresentação no método ressonância, mas percebemos que os sinais são muito similares. Afilamento miometrial, perda da interface, a heterogeneidade, a placenta ela é feia, as faixas hipodensas que são as lacunas, e aí nós temos vascularização intraplacentária normal, tudo similar ao ultrassom. Nós destacamos aqui esses nodularidade da parede da bexiga, sinais de extensão intrauterina, aqui são sinais de hipercretismo, mas nós destacamos esses dois aqui, que são sinais mais sutis, mas que a ressonância, quando vê esses sinais, ela consegue agregar no exame do ultrassom, inclusive informando assim, ó, realmente deve ser uma morbidade aderente da placenta e deve ter algum grau de hipercretismo. Então, isso também a ressonância consegue agregar, tentar estratificar melhor o grau de invasão. E nessa questão de invasão, um artigo que nos ajudou muito foi da revista europeia, publicada em 2017, que esse artigo tentou estudar isso. Como é que a ressonância consegue estratificar melhor o grau de invasão? E eles trouxeram o seguinte na conclusão, que a protuberância tipo 2, lembra daquela barriga que eu falei na placenta? A protuberância e a hipervascularização da serosa são sinais úteis na ressonância magnética para diferenciar a percreta da creta.
Então, a ressonância, de fato, são sinais que acabam ajudando e que ainda não tem grandes estudos para falar isso no ultrassom, mas que provavelmente também deve estar representado no ultrassom isso aí. A protuberância e a hipervascularização são sinais que devem chamar a atenção para o percretismo e devem ser sinalizados ao cirurgião até para se preparar melhor. Aqui, exemplificando a questão da protuberância, nós temos o normal, tá? Nós temos a protuberância tipo 1, que preserva a serosa. No ultrassom não é tão fácil, mas também dá para ver. Depois nós temos a protuberância tipo 2, uma com aqueles vasos ultrapassando e passando do limite da serosa do útero, aqueles vasos pontes, outra sem vasos pontes. E aí eles classificaram como a tipo 2A com vasos pontes e a tipo 2B sem vaso ponte. Então, viu uma protuberância tipo 2, perdendo a definição da serosa, fique atento, provavelmente tem algum grau de percretismo. Para exemplificar melhor, nós temos aqui uma protuberância tipo 1, certo? Ó, a protuberância está aqui, aquela barriguinha, mantendo essa linha preta, que é a serosa, aqui na ressonância, na sequência T2. E aqui nós temos a peça, que mostra algumas vilosidades invadindo o miométrio, mas você vê que não está tão destruído. Não parece ter ultrapassado. Chega até o miométrio, mas não passa. Já aqui nesse caso, que nós temos um tipo 2, 2A e 2B, nós temos uma perda da definição, aquela linha preta, ela se perdeu aqui, uma perda da definição da serosa, e perceba como uma peça, aqui você já tem uma destruição total do miométrio, até ultrapassando o limite da serosa. Nesse caso aqui, um caso com percretismo. Mais uma vez, exemplificando outro caso, outro sinal que deve se chamar a atenção para o percretismo, nós temos a questão da hipervascularização da serosa, e aqui um caso que nós tiramos do artigo europeu, mostrando a hipervascularização. O Dr. Léo vai mostrar um caso nosso interessante que tem uma imagem similar, mostrando já quando abriu, no intraoperatório, que a serosa realmente estava hipervascularizada e tinha percretismo. A heterogeneidade da placenta, aquela vascularização anormal, perceba que os vasos ficam mais proeminentes. Então, é uma placenta que ela é feia. Placenta feia é igual a fator de risco e chamar a atenção. Estou repetindo isso toda hora. E, concluindo, eu queria apresentar dois casos, que inclusive o Dr. Léo vai pegar um desses casos e vai mostrar, Leomar vai mostrar algumas fotos do caso. Uma paciente, 30 anos, G4P3A0, 32 semanas de idade gestacional no momento da ressonância, com relato de placenta prévia oclusiva total, queixando-se de dor em baixo ventre e sangramento. Fomos fazer a ressonância e aí percebam o seguinte, nós perdemos aquela linha da serosa uterina. Perceba que aqui, mais para cima, na própria paciente, tem um ponto que a serosa está bonitinha. Quando eu vou descendo em direção ao segmento inferior, eu perco a linha bonitinha. Então, nós temos um afilamento do miométrio, uma perda da definição da serosa. Mais uma vez aqui, ó, tem uma protuberânciazinha, tem uma barriguinha que chama a atenção. Aqui não tem, aqui a serosa está formada. Quando eu vou também passando mais para lateral, tem uma perdazinha da definição e tem aquela barriguinha. E é um caso nosso que no intraoperatório nós tivemos acretismo. Esse caso ainda na ressonância, dava para ver, eu falei da sequência T1, que tinha esse acúmulo de sangue. É uma placenta doente que muitas vezes faz um descolamentozinho posterior. E aqui está o sangue escorrendo pelo colo do útero da paciente, que era a queixa clínica dela, sangramento. Então, também deu para avaliar da onde estava vindo mais ou menos o sangramento. Outra paciente, 35 anos, G3P2A0, 34 semanas de idade gestacional, com relato de placenta prévia oclusiva total e queixa de dor em baixo ventre. Mais um caso que tinha uma protuberância, tinha uma protuberância de fato, mas aqui eu queria mostrar que no início do exame nós tivemos uma bexiga vazia. Eu falei, ó, tira a paciente da sala e vamos reavaliar essa paciente, enche a bexiga desse paciente. Tiramos a paciente da sala, voltamos com a paciente, enchemos a bexiga. Aqui nós temos uma sequência fecha-espinheco, tá? Um T2, o xixi está branco, o líquido está branco. Já dá para ver uma vascularização anormal nessa placenta, uma placenta mais feinha. E dá para ver que aqui tem uma parte de umas bolinhas pretas entre a transição da placenta com a bexiga.
fomos e fizemos um volumétrico vista, são sequências que têm um corte mais fino na ressonância, e aí destaca bem. Perceba como isso aqui são vasos. É um emaranhado de vasos que, se a gente ligasse o Doppler no ultrassom, ia pintar, ia corar. Então, a placenta ela tem uma hipervascularização da serosa e a parede da bexiga começou a ficar irregular. Esse caso aqui, o Dr. Leomar vai mostrar as peças. Ó, mais uma vez, a hipervascularização da serosa. E olhe os vasos dessa placenta, como são. A placenta ela é hipervascularizada. Então, a placenta que a gente descreveu como alto risco de acretismo e, de fato, depois confirmando na peça cirúrgica. Tá certo? Queria agradecer a todos. É isso, acho que eu consegui manter mais ou menos o horário aí de 30 a 40 minutos, até para dar tempo de a gente ir para a discussão. Referências bibliográficas. Queria aproveitar aqui para divulgar o nosso curso de preparação para os pais online. O Dr. Léo vai estar fazendo, o doutora Lu também, junto com a equipe multidisciplinar lá da maternidade do português. Vai ser do dia 21 ao dia 25, das 10 às 11 horas. Acesse nosso site, inscreva-se, tá? Então, vale muito a pena. Eu vou fazer também esse curso, né? Vou ser papai aí de novo. E aqui está o nosso contato, tá, gente? Muito obrigado. E agora vamos para a apresentação de Dr. Léo, para ele mostrar algumas peças que valem a pena a gente ver, e de Fabrício também. Obrigado a todos. Dr. Léo, Kleber está indo aí para a gente tá publicando a tela. Eu estou tirando a minha. Boa noite a todos. Diante da apresentação de João Rafael, a minha posição aqui é basicamente ratificar os achados ultrassonográficos e da ressonância magnética. Na realidade, a placenta prévia ela não é hemorragia do terceiro trimestre da gestação, porque ela começa a se manifestar bem cedo, nos primórdios da gravidez, quando essa placenta já mostra suas alterações de implantação. Nós temos um pequeno histórico com relação ao procedimento que vamos colocar, porque com 40, 42 anos de chão de centro obstétrico, eu vi alguns pacientes realmente irem a óbito por causa da placenta prévia e das suas hemorragias depois do parto, e era uma coisa que me incomodava muito. E há algum tempo atrás, em um congresso, eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo de estudos a respeito da embolização das ilíacas, com o objetivo da gente minorar o sofrimento dessas mulheres e até mesmo diminuir o risco de óbito intraparto. E foi com base nisso que eu comecei a me enfronhar, a me meter nessa situação, que é uma situação de estresse, e graças a Deus, com o advindo da maternidade Santa Maria, com o apoio do Hospital Português e a unidade de hemodinâmica, nós fomos capazes de começar a desenvolver esse trabalho. Houve uma colega que deu assim o pontapé inicial, porque ela teve uma paciente com hemorragia e ela enfrentou e fez esse primeiro procedimento. Foi Cláudia Smith quem deu esse primeiro passo, na realidade, dentro da maternidade. E eu continuei assumindo junto com esse. Aqui é só mesmo para a gente ter uma ideia de como é que essas placentas se comportam. Aqui nós temos uma placenta de inserção normal, aqui uma placenta totalmente prévia, né? Ela está antes da apresentação, aqui está o útero. Aqui são as suas mais variáveis situações, aquilo que João acabou de apresentar, mostrando uma placenta normal, acreta, increta, e a percreta, João, mostrando a tão famosa barriguinha que você vê lá no ultrassom e na sua ressonância. E aqui nós temos a brincadeira que essa placenta faz. É um útero aberto longitudinalmente
não é achado nosso esse aqui, isso foi captura, e nós vemos realmente a destruição de todo o endômetrio, de todo o miométrio dessa paciente, mostrando a gravidade do que isso pode levar. Nós já temos dentro do nosso serviço aproximadamente 24 casos resolvidos com a técnica de embolização. Aquilo que vocês viram há pouco no meu slide e nos exames de João está exatamente aqui. Né? Nós temos uma infiltração, é uma placenta de inserção em parede anterior, bem em nível de segmento inferior de útero, mostrando uma hipervascularização desse tecido da bexiga, quando ela faz a sua penetração, quando ela destrói o tecido do endométrio. Aqui, de maneira mais evidente, nós temos o tecido placentário, aqui a gente vê já quase por transparência o líquido amniótico e uma hipervascularização dessa região. No início desse procedimento, nós ainda tentávamos tirar o bebê e tentar tirar essa placenta. Hoje, a depender da situação dessa paciente, principalmente da sua paridade, da sua prole já constituída, Fabrício, que está sempre em sala de cirurgia, a doutora Luísa, que também está nos ouvindo, eu não respeito mais a condição de permanecer com essa placenta. Eu nem toco nessa placenta, porque quanto mais nós tocamos e tentamos tirar essa placenta dessa inserção, maior é o nível de sangramento, mesmo a paciente embolizada, tá? Então, o que é que a gente tem feito no nosso serviço? A gente tem retirado o feto. No momento que retiramos, o doutor Fabrício faz o enchimento dos balões, a gente vê imediatamente esse sangramento basicamente desaparece, chega quase a zero, e consequentemente tiramos esse bebê, ele faz a embolização, clampeamento de cordão, passa esse bebê para o neonatologista, o cordão clampeado na sua face materna, a gente joga ele para dentro dessa cavidade, sutura esse útero sem retirar a placenta e vamos avaliar essas condições. Se essa paciente já tem uma prole de pelo menos 1, 2 filhos, a gente parte diretamente para a esterectomia total subtotal. E, quiçá, total, como aconteceu no último caso, nós fomos obrigados a fazer uma esterectomia total. Tal foi a destruição dessa parede, da invasão que ela ia até o colo, não tinha como nós deixarmos de hipótese nenhuma. Vale a pena também ressaltar que a vida foi nos ensinando que, de repente, a gente se sentia perdido com vias urinárias. E hoje nós temos a seguinte rotina: todas as pacientes que são de preparo para essa cirurgia, que são eletivas, nós internamos geralmente com 24 a 36 horas antes. Essa paciente já traz todos os exames prontos, nós fazemos prova cruzada, reservamos o sangue que é necessário, reservamos unidade de tratamento intensivo. 100% dessas pacientes voltam para a unidade de tratamento intensivo até pelo processo hemodinâmico que ela vai ser submetida por medida de cuidado, não por complicação. Essa paciente é vista pelo serviço de urologia, temos o hábito de fazer a inserção do duplo J, isso facilita de sobremodo a esterectomia sem lesão dos ureteres, porque temos a capacidade de individualizá-los de maneira muito mais tranquila, uma vez que essa placenta, quando ela tem uma inserção lateral, anterior e lateral, a gente perde a noção da anatomia. E com a presença do duplo J, a gente identifica exatamente onde é que está esse ureter e aconselho todos vocês a fazerem por medida de segurança, entendeu? Então, essa é a nossa rotina hoje. Abrimos a paciente, tiramos o bebê, clampeamos o cordão, o doutor Fabrício enche os nossos balões, a gente faz uma esterografia, sutura esse útero todo, deixa ele todo bonitinho, exterioriza, avalia a condição, esterectomia subtotal ou total, identificação das vias urinárias, esterectomia nessas pacientes com resultados excelentes, não temos nenhum óbito, não tivemos nenhuma outra complicação, a não ser, a depender da condição, da destruição dessa parede anterior. Já registramos 2 ou 3 casos de lesão de parede posterior de bexiga, que foi perfeitamente suturado, a paciente teve evolução clínica com sonda, foi embora para casa com sonda, retira a sonda, sem o menor problema, tá? Aqui, esse útero que vocês viram aí, exteriorizado, é um útero que ainda a gente não abriu, né, mas vocês vão vê-lo mais adiante, já suturado. Aqui a gente tem a bexiga, olha o que a placenta fez aqui, ó. Isso aqui é tecido placentário, aqui é tecido placentário, houve uma destruição total da região do segmento uterino inferior, né? Inclusive, essa paciente, ela teve um percretismo invadindo o parede posterior de bexiga.
Aqui nós temos esse útero aberto, retirando o bebê. Nesse tempo eu ainda tirava, eu tentava tirar essa placenta, hoje eu não tento mais. Eu clampeio esse cordão, jogo lá dentro, fecho a sutura, faço a esterografia e parto para a definição do processo. Olha como ela fez, olha como ela destruiu tudo. Olha, aqui nós já tínhamos feito uma incisão corporal desse bebê. Esse bebê foi tirado em apresentação pélvica, né? Foi tirado em apresentação pélvica. Ela fez essa destruição todinha aqui. Tá? E aqui é quando o doutor Fabrício nos entrega essa paciente. Aqui ela já está no pós-operatório, já com o curativo oclusivo, foi incisão mediana, essa paciente já tinha uma cicatriz mediana, né? E o doutor Fabrício nos entrega, assim, ela nessa condição, os catéteres todos bem posicionados, e a gente então começa a agir. Tá bom? Me coloco à disposição aí para qualquer pergunta durante o período do debate. Obrigado a todos e boa noite. Acho que a doutora Luísa, João, tem alguma coisa a colocar, se eu não estou enganado. Eu acho que o doutor Fabrício tem um slide também para apresentar. Kleber, ajuda o doutor Leomar, por favor, a desativar a tela dele. Fabrício, fica à vontade. Eu acho que vale a pena a gente ver um pouquinho da visão da radiointervenção e a abordagem da radiointervenção. Obrigado. João, parabéns pela aula, Leomar também. É muito bom trabalhar com vocês e saber que a gente tem modificado um pouco a história dessa doença que, por vezes, leva a um desfecho ruim, especialmente para vocês que são obstetras, que estão na linha de frente e tentam solucionar o problema. Eu lembro, Léo, que no começo nós não fazíamos isso, né, de rotina em relação ao duplo J, e depois você instituiu, acho que isso realmente tem ajudado. A própria técnica, a literatura não é rica nesse assunto em relação à oclusão temporária das artérias hipogástricas, e aí cabe só uma correção pequena: a embolização ela não é feita. A embolização significa obstruir um vaso de maneira permanente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Obstruir o vaso de maneira permanente. A oclusão é a colocação do balão com o intuito de diminuir o fluxo de maneira temporária. Eu vou mostrar aqui, posso compartilhar já? Fica à vontade. Pode. Ok. Já estamos enxergando. Ok. Então, na verdade, assim, do ponto de vista anatômico, aqui a gente tem a aorta. A aorta, ela se divide nas artérias ilíacas comum de um lado e de outro, vem as artérias hipogástricas e as artérias ilíacas externas. As artérias hipogástricas elas vão fazer a irrigação do útero gravídico, é mais ou menos isso. Então, como é que é feito o procedimento? A gente mudou a técnica um pouquinho. Antigamente eu passava uma bainha de cada lado, mais calibrosa, e colocava um balão com um teste. Hoje a gente aprendeu com a técnica e tentar ser o menos invasivo, o mais rápido e com a menor quantidade de radiação. Então as imagens que eu vou mostrar são meio difíceis de enxergar, porque o campo é diferente da ressonância. Eu estou dando radiação para a mãe e para o bebê em especial. Então o campo que eu coloco com a colimação para evitar a passagem do raio-x, eu coloco uma capa de chumbo embaixo da paciente. Então a imagem é muito difícil de ver, mesmo para quem tem experiência. Então, a gente mudou muito a técnica, tentando realmente fazer isso. Um detalhe dessa técnica ainda, que o Léo comentou bastante, é essa questão da multidisciplinaridade e como o paciente é preparado. Então, ela faz uma peridural na hemodinâmica, passa PAM, faz acesso central, reserva de sangue. A gente faz nossa parte, subimos com a paciente, e aí a parte é o seguinte: então a gente passa um catéter da direita para a hipogástrica esquerda, da esquerda para a hipogástrica direita, e insuflamos o balão. Um lado, fazemos o teste, do outro fazemos o teste. Quando o obstetra, o doutor Leomar, tira o feto e liga o cordão umbilical, eu insuflo os 2 balões. Habitualmente, a insuflação é feita por um período de 5 minutos, com um intervalo de descanso de 30 segundos a 40 segundos. Por que isso? Porque se a gente mantém a oclusão dos balões das hipogástricas, mesmo após a retirada do feto, isso pode levar a uma isquemia pélvica com a trombose secundária, que é algo extremamente ruim para a paciente. Então, a gente tenta utilizar essa técnica, a literatura traz isso um pouco. Não existe uma revisão com a casuística adequada, mas o que a gente aprendeu na prática, acho que a técnica mudou, Léo, acho que você podia comentar isso em relação aos primeiros casos para hoje,
e de como a gente se readaptou, como foi o caso do uso do duplo J. Então, aqui dá para ver a artéria ilíaca comum. Então, olha como o campo é muito pequeno, justamente para evitar a exposição da radiação. A artéria ilíaca interna, a artéria ilíaca externa. Aqui, o cateterismo dessa artéria ilíaca interna. Aqui, dá para ver o crânio do bebê. Então, só esse pedaço está tomando um pouco de radiação. E aqui a insuflação do balão. Esse balão é desinsuflado. Fazemos a mesma coisa do lado direito. Então, a mesma coisa aqui. O balão é insuflado e vai desinsuflado. Depois que faz a ligadura das artérias do cordão umbilical, e aí começamos a insuflação. E aí, doutor Leomar, que tem mais experiência aqui, acredito eu, ele faz a retirada do bebê e vai avaliar a placenta em alguns casos. Antes até tentava mais tirar, acho que hoje em dia, os últimos 3 casos, se não me falha a memória, foi feita uma esterectomia total, sem nenhum tipo de complicação. Então, acho que é um método que pode ajudar, mesmo com a literatura sem trazer esse real benefício. Antes só de terminar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para Léo e para João. Quem é o paciente que realmente se beneficia da ressonância? É aquela paciente que já fez um ultrassom e se mostrou positivo com achados indiretos, ou qualquer paciente que tenha tido 2 ou 3 partos, ela deveria fazer uma ressonância no terceiro trimestre, com o intuito de evitar uma cirurgia eventualmente inadvertida no momento do parto. Vou descompartilhar aqui. Bem, parabéns, Fabrício, obrigado pela apresentação, muito boa. Eu acho que teve outra discussão que eu participei do espectro da placenta creta, e a radiointervenção foi um ponto que sempre teve muita dúvida na outra discussão. Parabéns mesmo, parabéns ao Dr. Léo por compartilhar, obrigado por compartilhar sua experiência conosco. E respondendo, Fabrício, a sua pergunta, tudo começa com fator de risco, de fato, estratificar o risco, fator de risco, cesárea prévia, clínica do paciente, e a estratificação começa com ultrassom, mas minha recomendação é ir buscar o diagnóstico, ultrassom, porque o ultrassom é um exame de rotina do pré-natal, né? É feito no pré-natal, o ultrassom, durante o acompanhamento, pode ter um pouquinho de mudança aí da rotina, depender da rotina do obstetra, mas já é um exame feito na rotina ultrassom. Então, eu sempre recomendo que o ultrassom faça esse papel de estratificar o risco, mas recomendo que a ressonância seja feita. Na dúvida, ressonância também. Eu coloco também. Se o ultrassom estratificou o risco e viu que é um alto risco, a ressonância pode agregar? Na maioria das vezes, acredito que sim, principalmente naqueles achados de tentar avaliar se tem uma invasão a mais, uma invasão maior, sinal de hipercretismo, ver estruturas, o 360 graus da ressonância ele é melhor, ver estruturas adjacentes, muitas vezes vai evitar surpresas durante avaliar o intraoperatório. Então, eu recomendo o diagnóstico por imagem, como um todo na medicina, ele caminha para a fusão de imagens, fusão cognitiva, né? Na próstata, na endometriose. Então, não diferente no acretismo, eu recomendo na nossa prática, mesmo eu fazendo um ultrassom, eu faço a ressonância para ver se com a ressonância eu agrego alguma coisa a mais, e na maioria das vezes a gente consegue agregar, tá certo? Então, respondendo, o ultrassom é um exame de rotina do pré-natal. Tem que ser feito e tem que cobrir esse papel. A ressonância, no alto risco, eu não deixo de orientar. Complementando a resposta Perfeito. de João, vocês estão me ouvindo? Sim. Complementando a resposta de João, sem dúvida nenhuma, aquela paciente que tem uma placenta prévia, por diagnóstico ultrassonográfico, sem dúvida nenhuma, a nossa experiência tem mostrado que a ressonância magnética ela veio no sentido de ratificar e ampliar, sem dúvida nenhuma, o diagnóstico do grau de acretismo ou percretismo dessa placenta, né? É um exame inócuo, eu acho que deve ser feito, os riscos são muito pequenos, principalmente em um serviço de referência em mãos habilidosas. Eu também concordo que ela deva ser feita, até para a gente ampliar mais esse diagnóstico, tá? Eu concordo.
ela só vai favorecer a mais segurança durante a cirurgia. É impressionante que 99% das pacientes que nos chegam eletivas para essa cirurgia, todas elas vêm com diagnóstico de ultrassom e vêm com diagnóstico de ressonância magnética. A gente já teve a oportunidade, as duas últimas que nós operamos, a sensação que eu tive quando eu abri a paciente é que a ressonância estava na minha frente, Fabrício. Aquilo que João suspeitava, teve uma delas, inclusive, que tinha uma implantação anterolateral esquerda, não me esqueço disso, ele me telefonou, nós comentamos, ele mandou a imagem, eu digo, eu também acho que tem, e eu já fui direto na parede anterolateral esquerda desse útero para avaliar. Quando eu cheguei lá, a gente não conseguia identificar nem o istmo, a entrada dessas artérias uterinas naquela região, e estava lá realmente essa destruição. Foi aí que nós partimos, como você colocou, para a esterectomia, porque não tinha condições de permanecer com aquele útero de hipótese nenhuma. Tá? É muito válido, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma pergunta, eu acho doutor que Léo. doutora Luísa tem alguma pergunta aí. Eu queria, inclusive, a Luísa Laranjeira está aqui conosco e tem vivenciado o segmento do acretismo e a experiência dela junto com o Leomar. É algo que no nosso serviço agrega muito. Lu, queria te passar a palavra e já aproveitar para a Vanessa fez uma pergunta, para informar a Vanessa que logo em seguida a gente vai estar respondendo a pergunta dela. João, eu queria fazer um comentário, assim, que eu vi que na sua apresentação você falou, inclusive, sobre um second look, né? Uma segunda olhada, né, dessa ressonância. No caso, quando a gente faz no pré-natal, até a nível ambulatorial, a gente faz uma suspeita de uma placenta prévia com 20 e poucas semanas e sugere fazer uma ressonância para confirmação de diagnóstico. Mas a gente consegue adiar essa gestação até o mais próximo do termo. Então, a minha pergunta para você seria, você acha que vale a pena a gente pedir uma segunda ressonância em que altura da gestação? Assim, com 34, perto do parto, internar e fazer a ressonância anterior ao parto? Como a gente deve abordar essa segunda ressonância? Qual a melhor época? Essa resposta ela não tem de forma fidedigna na literatura. É uma boa pergunta, inclusive. Se a gente faz um primeiro e não tem sinais de acretismo, e aí, qual é o próximo passo? Minha orientação é que, de fato, como eu falei, o ultrassom ele é um método de rastreio. Eu costumo botar no meu laudo sinais, assim como no morfológico de primeiro, eu costumo falar em risco. Se tem sinais, é porque tem um alto risco de ter acretismo, e para o cirurgião é melhor que ele entre preparado do que ele entre desavisado. Então, durante os exames, mesmo que fez o ultrassom, não tem nada, tem um alto risco, vale a pena fazer a ressonância? Foi a pergunta de Fabrício. Eu respondi que, na nossa vivência, vale a pena fazer a ressonância, porque para não perder de forma alguma e entrar desavisado na cirurgia. O segundo passo é a ressonância não viu nada, continua esse acompanhamento, o ultrassom não pode perder o compasso. O ultrassom tem que falar assim, naquele momento nós não vimos. Então, dá uma tranquilidade, mas tem que voltar a acompanhar com o ultrassom. Teve dúvida? A gente volta a fazer a ressonância. Não tem o período ideal. Está muito linkado até a clínica da paciente. Começou a sentir dor, a placenta doente, ali existe uma reação inflamatória também. Começou a ter dor no segmento inferior, começou a ter clínica, tem que estratificar melhor de novo. Para quem está no interior, inclusive, que temos colegas aqui que estão no interior, muitas vezes é fazer ultrassom com a pessoa que tenha mais vivência, que está ali próximo. Então, a resposta, Lu, tem que se aproximar de quem está fazendo o segmento com diagnóstico por imagem, e nessa aproximação de quem está fazendo a medicina fetal, do obstetra que está acompanhando o pré-natal, discutir o caso e tentar individualizar. Eu vou citar um exemplo aqui que o Dr. Léo deve lembrar. Teve um caso que tinha uns danados de uns vasos entre o útero e a bexiga. Eu não sei por que aquele vaso foi parar lá. E aí tinha um vaso simulando a hipervascularização da serosa. Mas não estava clássico como uma hipervascularização e os vasos estavam me incomodando. E eu estava com medo de perder um alto risco de acretismo
e ao mesmo tempo de gerar, daqui a pouco eu estava botando o Fabrício dentro do procedimento, fazendo a oclusão da artéria sem ser. Resultado, liguei para o Léo Maia e falei, Léo, esse caso aqui vale a pena a gente repetir a ressonância daqui a 2, 3 semanas, até para essa paciente movimentar, ou manda para mim no ultrassom. Resultado, voltou para a ressonância, quando voltou os vasos não estavam lá, eram vasos realmente que estavam se projetando e falseando o sinal. Foi para o parto, depois ele me deu feedback que não tinha nada. Então, tem que individualizar o caso e para quem trabalha no nosso serviço, eu sempre digo que o melhor é a multidisciplinaridade e se aproximar. Então, individualizar o caso, nós não temos ainda isso bem fidedigno na literatura. Com esse estímulo da Fetal Medicine Foundation, da estratificação de risco e do acompanhamento do espectro da placenta creta, acredito muito que a gente vai evoluir ainda mais no rastreio e nas conduções. Até em relação, como o Fabrício falou, a parte da intervenção mesmo, que acredito que a gente vai estar seguindo um bocado mais na literatura. Então, minha resposta, Lu, é se aproximar, individualizar o caso, lembrar que o ultrassom também tem que fazer esse rastreio, muitas vezes mandar para o colega que tem mais experiência no ultrassom, e a ressonância, na dúvida, vale a pena. Repetir. Não sei se respondi. João. Pode falar, Fabrício. E aí vai só uma parte em termos de serviço. A gente acaba tendo um hospital que é um hospital de referência, que tem terapia intensiva para feto, para gestação de alto risco, com neonatologia muito forte, um serviço de obstetrícia e ginecologia bem consolidado. Mas essa ideia dos casos eletivos, isso não tem sido muito uma rotina. Então, muitas vezes, esse diagnóstico é feito. Acho que Léo tem muito mais experiência que eu nisso, mas assim, o diagnóstico não é feito, aí vale ver em que lugar foi feito, enfim, a doente às vezes está no hospital B, C, D, F, não interessa, e acaba transferindo de vez para o hospital, às vezes mesmo o convênio sem ser aceito, como foi acho que o último caso, como ele não aceitava lá, eles conseguiram fazer, dada a referência do hospital. Em que ponto vocês acham que isso pode mudar para que o doente, que a paciente se prepare, todo mundo se estruture, faça a reserva de sangue de uma maneira mais tranquila e possa marcar esse parto de maneira eletiva, se assim por dizer, porque muitas vezes tem que antecipar, eu sei disso. Porque essa não tem sido a realidade nos últimos casos. Léo, você tem algo a falar disso? Eu posso responder a sua pergunta. Inclusive, antes dessa nossa discussão, estávamos aqui, eu, João e Luísa, conversando exatamente sobre isso. É um procedimento, entre aspas, relativamente novo entre nós, tá? Ele acaba de nascer, tem aí 4 ou 5 anos que ele nasceu, e o que eu oriento é assim: o ideal é que a gente tenha realmente um diagnóstico precoce para que as condutas todas possam ser tomadas. Em caso de dúvidas, como nós tivemos recentemente, essa paciente tem que ser encaminhada a um serviço referenciado. A paciente tinha uma suspeita, ainda bem que caiu na mão de um colega que fez ultrassom no seu consultório, suspeitou, mandou para mim, eu mandei para João, a gente fechou o diagnóstico. Só que isso já foi acontecer por volta da semana 36, 37, e ainda tivemos o contratempo da dificuldade da liberação pelo plano de saúde para realizar o procedimento, o que nos empurrou ainda mais para interromper uma gravidez com quase 39 semanas. Vocês vão de convir que uma placenta com acretismo, percretismo, com 39, 40 semanas, ela já destruiu demais essa parede. Então, o que a literatura recomenda é que numa placenta prévia com acretismo, principalmente com percretismo, essa gravidez seja interrompida por volta da semana 34, dentro de um hospital de referência, com serviço de neonatologia, esse bebê devidamente preparado para ser abordado por um serviço de neonatologia de ponta, né? E a gente vai ter sucesso muito maior. Porém, numa placenta prévia, onde nós não temos acretismo, o ideal é que a gente caminhe com essa gravidez entre 37 e 38 semanas. Essa é a minha experiência, tenho entrado em choque até com a própria literatura. Porque numa gravidez com placenta prévia, onde a gente pode caminhar com essa gravidez por maior tempo, a gente tem que evitar a urgência. Eu sei disso, discutia isso aqui há pouco.
Porém, o que eu verifico é que a liberação dessa placenta é muito mais fácil, porque já é uma placenta mais madura, é uma placenta que tem uma placa basal de mais fácil liberação, um plano de clivagem muito mais fácil de ser liberado. Agora, no acretismo, aqueles colegas que não têm um hospital referendado nas suas cidades, no interior, até mesmo aqui na capital, que nos encaminhe essa paciente por volta da semana 30, 32 no máximo, para que tenhamos um tempo hábil de armar toda a lona do circo, pedir liberação para convênio, fechar diagnóstico, liberação de banco de sangue, internar essa paciente de maneira prévia, para que possamos fazer um procedimento em um momento adequado. Eu sugiro sempre que não se faça um procedimento desse às sextas-feiras, sugiro que não se faça no turnos da tarde, se você mesmo sabe o quanto eu peço a você para começar o seu procedimento o mais cedo possível, para que a gente tenha um dia inteiro para resolver os problemas que porventura venham a surgir durante o procedimento. Então, quem tiver uma paciente dessa, realmente se preocupe em fazer uma coisa, como a Luísa me disse aqui, tudo bem, vamos caminhar com uma paciente até 37, 38 semanas, mas o objetivo também é evitar a urgência, porque na urgência tudo fica mais difícil, tá? Então, esse é meu conselho que eu dou para os colegas, tá? Nós estamos abertos a receber essas pacientes, a brigar com planos de saúde. A coisa de uns 3 ou 4 meses atrás, eu ouvi de um auditor do plano de saúde me dizer que esse era um procedimento que não estava no rol dos procedimentos obstétricos e, consequentemente, não iria liberar esse procedimento. E aí eu perguntei, como é que eu vou resolver o problema da minha paciente? Ela disse, o senhor sabe todas as técnicas, o senhor resolve. Nós fizemos assim mesmo e até hoje estamos com um problema a ser resolvido, né? Infelizmente. Mas, Luiz, acho que ainda tem alguma pergunta aí a ser Não, eu ia lembrar, Léo, que assim, o internamento, eu acho que deve ser feito, inclusive, pouco antes do parto, 1 a 2 dias antes, porque ainda envolve também a equipe multidisciplinar, a equipe de urologia, muitas vezes a gente precisa ainda passar o duplo J prévio, então a paciente tem que internar, passar o duplo J, e para depois ir para radiologia intervencionista para fazer o balão, né? Para colocar o balão para depois fazer o parto. Então, assim, fugir da urgência, eu acho que é o lema, né? Só me interrompendo, Luísa, acho que nem todas as pessoas devem saber, mas o Hospital Português ela tem farmácias em todas as suas unidades, em todos os centros cirúrgicos, em todos os setores tem uma farmácia. Esse é um procedimento que, sem dúvida nenhuma, ele é um procedimento multidisciplinar, tá? Tanto para enfermagem, quanto para técnica, para maqueiro, para médico, para todos os médicos envolvidos, urologista, obstetra, medicina intervencionista, doutor João, que já pega o pepino lá atrás, né? Vocês não podem imaginar o trabalho que isso dá. Eu vou para dentro da farmácia, checo a farmácia inteira, chamo o anestesista, checamos se todo o material que vai ser precisado está em ordem, se todos os fios de sutura estão em ordem. Fabrício vê o quanto eu grito e sapateio dentro daquele centro obstétrico por causa desses procedimentos, tá? Então, é sem dúvida nenhuma um procedimento de alta complexidade para a especialidade, talvez seja de maior alta complexidade na minha visão, tá? E aí a gente procura fazer de uma maneira, eu sou meio picuinha, sou meio organizado, procuro fazer, Serginho que está nos assistindo aí, que é meu filho, e minha filha também que está aí vendo e mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, sabe o quanto eu sou chato, eu sou organizado para que tudo corra bem, né? Acho que por isso, modéstia à parte, né, nós estamos dentro de uma instituição que nos oferece tudo isso, nunca nos foi negado absolutamente nada, que é o Hospital Português, a Maternidade Santa Maria, aqui em Agregado, e, consequentemente, esse é o sucesso que a gente tem, tá? Muito, muito bom, isso mesmo. E aproveitando, Sérgio comentou aqui que perguntou se podia fazer um comentário. Vamos lá, Sérgio, seja bem-vindo e está aberto o microfone aí para ti. Bom, boa noite a todos. 3 jovens médicos, né? O Léo também é jovem, porque ele se reinventa, né? Ele se reinventa abraçando, sem dúvida nenhuma, a situação de maior urgência da obstetrícia e passa a ser referência nisso, né? Então, João, parabéns, Fabrício, parabéns, mas um enorme parabéns para Léo por estar abraçando isso. Eu queria só parabenizar vocês 3, né?
aproveitar para fazer um convite, porque dentro da Sociedade de Ultrassonografia, João, vou trazer vocês 3 para um webinar também com os ultrassonografistas. Porque o grande problema, eu acho, é que a nossa curva de aprendizado, da taxa de detecção que a gente alcança de 90%, 95% de taxa de detecção no ultrassom com os critérios que o João mostrou, que estão na SWOG, ela é uma curva muito lenta, porque a gente não estava habituado a fazer isso. E isso dentro de uma quantidade de ultrassonografistas imensa. Então, diante de uma patologia que a princípio passa a ser frequente pelo número de cesarianas que a gente tem no país, mas que é distribuído por um número muito grande de ultrassonografistas, a possibilidade de os ultrassonografistas como um todo alcançarem essa taxa de detecção é muito baixa. Porque não conversam, porque não avaliam se a paciente é pré-cesariada ou não, porque não entendem que uma paciente pré-cesariado Doppler não é para ver artéria uterina necessariamente, ou para ver artéria umbilical ou cerebral, mas é procurar para ver se tem acretismo. Não pode sair um Doppler de uma paciente com a placenta baixa, ou placenta prévia, ou pré-cesariada, sem uma descrição se existe ou não sinais de acretismo placentário. Então, e isso a gente está tentando botar dentro da cabeça dos ultrassonografistas. Então, por isso que eu acho que é importante trazer essa discussão agora para um grupo de ultrassonografistas. Eu vou ajustar com o João esse convite para que a gente possa falar disso e mostrar para os ultrassonografistas qual é o hospital de referência. Mas eu digo que a maior prevenção, eu acho que vocês também vão concordar comigo, é fazer parto normal. A gente está diante de uma patologia que foi criada pela cesariana, né? Que é consequência da cesariana. Então, se a gente hoje tem um custo enorme para dar diagnóstico, levar essa paciente para um centro de referência, fazer ultrassonografia de repetição, ressonância e ressonância de controle, intervenção, isso poderia ser muito mais barato ou em menor quantidade se a gente difundisse, e tem que difundir muito mais, que a origem disso é a paciente pré-cesariada, que 2 cesáreas dá 40% de chance de acretismo placentário. Né? Isso dentro de uma anamnese, a maioria dos ultrassonografistas não perguntam se ela é pré-cesariana. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Então, era isso que eu queria comentar isso, fazer esses pequenos comentários, fazer esse convite aqui em público para vocês, não ficar nada reservado depois, então a gente marcar um compromisso, trazer isso para uma discussão dentro com os ultrassonografistas, né? E dizer que realmente vocês estão de parabéns pelo serviço. Eu tive a oportunidade de participar de um diagnóstico com Sônia Salinas, se eu não me engano, Léo, acho que a gente... Isso, exatamente. Foi Cláudia, né? E foi, se não fizesse aquela intervenção, né, foi realmente não teria tido o sucesso que acabou tendo. Né? Então, fica parabéns aí pela referência do serviço. Hoje, no Hospital Público, a referência é o Hospital Roberto Santos, né? Eu estou na maternidade José Maria de Magalhães e dentro do nosso protocolo de Doppler, dentro do nosso protocolo é saber se a paciente é pré-cesariada ou não, e está agora estabelecido lá na maternidade que o nosso Doppler sai com descrição da altura placentária e nos casos de placenta prévia tem que ter a descrição dos sinais de acretismo placentário, se presente ou ausente. O direcionamento dessa paciente para o hospital de referência, no caso que é o Hospital Roberto Santos. Tá bom? Era isso que eu tinha para comentar. Parabéns ao Antes que você saia da tela, antes que você saia da tela, Serginho, eu concordo plenamente que a gente tem que incentivar o parto natural. Eu sou 100% adepto ao parto natural, natural mesmo, né? E haja visto que o nosso serviço, a doutora Luísa está aí, pode confirmar exatamente o que eu vou dizer aqui agora, é a maternidade privada de maior número de parto por via vaginal da cidade. Né? Hoje, dentro do número do nosso procedimento, nós chegamos hoje a 30%, 32% dos partos por via vaginal. Agora, devo lhe dizer que isso acontece exatamente pela infraestrutura que a maternidade tem e, não obstante, pelo grupo de obstetras que estão de plantão 24 horas por dia, que são todos eles insistentes e pertinentes no parto natural. Tá? Além da infraestrutura que a maternidade oferece, nós temos plantonistas 24 horas por dia que não abrem mão da evolução do trabalho de parto, de levar para a sala de parto, aquela coisa do parto humanizado, que eu não sou muito a favor, porque para mim todo parto é humanizado, ele sempre foi humanizado,
mas nós temos todos os equipamentos que são favoráveis para que isso aconteça. Porém, não é só o parto natural. Existem as outras patologias uterinas, existe a mulher parindo numa idade mais avançada, que a gente sabe que quanto maior a idade da paciente, maior a possibilidade também da placenta de inserção atípica. Não vamos falar do acretismo, tá? Mas da inserção atípica, tá bom? Mas a nossa maternidade hoje deve ter o maior número de parto natural da cidade, do ponto de vista privado, de rede privada. Tá? Eu queria, Sérgio, parabéns, obrigado pelo comentário, convite aceito. Você sabia que nós jamais vamos negar um convite seu, convite totalmente aceito. Obrigado pelo convite e concordo. A intenção, inclusive, da sessão foi essa, é a gente capilarizar a informação, melhorar o rastreio e evitar a surpresa, porque não é uma grata surpresa, é uma surpresa ruim. Então, a intenção é essa. Muito obrigado pelo convite aceito. Eu queria aproveitar aqui... O doutor João está aceitando por todos nós, mas eu também aceito. Com certeza. Falei pelo português. Falei pelo português. Eu queria aproveitar, Vanessa. Van, obrigado pela presença. Ela fez uma pergunta. Quando o afilamento miometrial é o único achado sugestivo ao ultrassom, como saber se ele é atribuído ao grau de acretismo ou um defeito cicatricial da cesárea prévia, como, por exemplo, uma ismocele, né, Van? Deve ter sido seu pensamento. Não é fácil, certo? Tanto no ultrassom quanto na ressonância, não é fácil se for um achado isolado. Porém, como eu comentei durante a aula, dificilmente vai ser um achado isolado. Ela é uma placenta que é uma placenta doente. Ela vai ter outros sinais para comemorar. Eu venho descrevendo, tanto no ultrassom quanto na ressonância, muito falando em risco. Então, se tem um miométrio afilado, esse é um caso, pegando de novo, primeiro, viu no ultrassom, vale a pena fazer a ressonância. Eu acho que isso aqui é um ponto que a gente já comentou. E aí, pegando o que a Luísa falou, e acompanhar. Boa parte dos diagnósticos na medicina fetal e na medicina como um todo vem do segmento. Então, aquele paciente que vale a pena acompanhar de perto, vale a pena fazer o segmento, vale a pena investir no diagnóstico dela para não ter surpresa. Então, isoladamente, um afilamento miometrial é um achado que a gente tem que destacar, aventar a possibilidade e acompanhar. Na dúvida, minha opinião é pro-réu. É chamar realmente reforço, equipe multidisciplinar, se preparar para entrar pensando no pior. Não necessariamente embolizar. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Nós temos outras perguntas. Embolizar não, desculpe, até corrigindo. Ocluir, né, Fabrício? Um vício de linguagem. Mas até uma pergunta para Fabrício Fabrício, no alto risco, falou que tem um alto risco, podemos deixar tudo de sobreaviso, fazer insuflar o balão é algo factível de acontecer no momento ou realmente tem que já entrar com o balão insuflado e já abordar? Pergunta que eu tenho uma vivência, já mais ou menos eu sei, mas uma pergunta que foi feita na outra sessão que nós tivemos, e uma pergunta que vale a pena o pessoal te ouvir um pouquinho. Na verdade, o preparo tem que ser antes. Na hora é impossível entrar com balão, porque tem toda uma logística, precisa de radiação, a paciente vai estar sangrando, muitas vezes sangrando de verdade, a gente já viu o paciente chocar por conta disso. Então, tem que ser feito o preparo antes. Se por acaso for um caso simples, que der para tirar a placenta, ótimo. A gente não vai insuflar o balão daquela forma que normalmente fazemos, 5 a 3 minutos, com descanso de 3. Então é tranquilo. O balão ele fica até o momento que o obstetra me fala, olha, já liguei as uterinas. E aí eu insuflo o balão. E nesse momento é importante tirar logo os balões e deixar a paciente só com catéter fino, para evitar também trombose, porque eu não posso fazer a parina. Toda vez que a gente coloca um dispositivo no vaso, esse dispositivo ele pode trombosar. Então, eu não posso fazer a parina pelos motivos óbvios. O paciente faz uma peridural, tem um parto com risco alto de sangramento. Então, não dá para fazer na hora. Não é a melhor estratégia. João, eu gostaria de fazer uma ressalva, agradecendo a todos que compareceram, né?
Eu, na realidade, sou uma pessoa que vivo a pedir ajuda, pedir ajuda, pedir ajuda. Fabrício sabe o quanto eu peço, Luísa também, todos os plantonistas estão ali ao meu lado. Mas, da próxima vez, seria interessante que a gente colocasse nesse grupo de discussão também um elemento fundamental nesse procedimento da equipe multidisciplinar, que é o anestesista, né? Ele é um elemento central nesse procedimento que a gente não pode deixar de citar aqui, tá? São algumas pessoas que, inclusive, já pedem para entrar porque já tem uma experiência, a gente já tem um certo jogo de cintura e eles estão o tempo inteiro, Léo está sangrando, Léo, como é que está, como é que vai ser, Fabrício também, entendeu? Então, o anestesista é um elemento central dentro dessa equipe multidisciplinar que a gente não estava citando aqui, eu faço questão de render homenagens a eles também, tá? Bem lembrado, Além de Léo. todo o grupo de enfermagem, todo o pessoal que realmente tem um apoio assim, e leva muito a sério o procedimento. Nós temos uma sala especial para isso, a sala é montada, vigiada, checada, para que nada venha a faltar, tá? Isso é importante, Léo. E até quando nós vamos para esse procedimento, quando subimos, lá na hemodinâmica, as meninas já se mobilizam para que todo mundo esteja ali junto. Às vezes tem 2, 3 enfermeiras, mas vários técnicos e tal. E a sala, se duvidar, eu não consigo nem entrar de tanta gente. Então, tem uns 8 a 10 médicos dentro da sala, Isso. preocupados com 2 anestesistas, muitas vezes, não só um. Obstetra 3 ou 4, pelo menos, mais o pessoal da neonatologia, mais toda a equipe de enfermagem. Então, se contar, nunca contei não, porque a gente está ali preocupado com o doente, mas deve dar umas 10 pessoas. Outro dia eu contei, envolvido na equipe toda, tinha 18 pessoas. Então não, e fora que o grupo todo já está unido como um time mesmo. Né? Eu acho que nós somos um time. Então, todos os plantonistas, nós somos mais de 20, acho que são 28, não é, chefe? 24. 24. E não tem um que não saiba que tem aquela paciente internada e que é uma paciente de risco e que vai fazer hemodinâmica e está com placenta creta. Então, todos estão cientes do caso e a gente também recebe o retorno, mesmo que não seja no dia do nosso plantão, o procedimento, a gente já fica de olho para saber qual foi o segmento que deu, inclusive o depois dela. Então, assim, isso é muito importante no trabalho em equipe. Sem dúvida. E outro detalhe que é muito gratificante, eu não tenho esse número, mas além de não ter nenhum óbito materno, eu não me lembro de ter visto nenhum óbito fetal também. Às vezes o bebezinho fica ali em tuba e tudo, e depois, mas isso é realmente gratificante, acho que para todo mundo, que é o que busca ter a paciente bem e o bebê também com saúde. Isso é o mais importante, isso é uma alegria danada. A maior complicação que nós tivemos até agora nos procedimentos realizados foi a lesão de parede posterior de bexiga, porque a própria placenta se incumbiu de fazer isso. Mas não é complicação, não. Por isso a lesão invade, né? Infiltra, não tem jeito. Exatamente. Nunca tivemos óbito materno nem fetal, você está certo. Eu sou o 19º aí, que eu não estou presencialmente, né? Que eu estou antes da sala de procedimentos, mas estou no coração aí, viu? Sou o 19º jogador na sala. E, afinal de contas, tudo começa com a gente, né? Ó, quem aventa que levanta a bola. Você é o técnico, João. Você e Sérgio que começam a criar confusão. Tá? Tem uma pergunta, a discussão tá boa até para a gente ir caminhando para chegando perto de 9 para o final, mas não queria deixar de responder a ninguém. Tem uma pergunta de Kátia. Deixa eu voltar aqui. Boa noite. No caso de paciente com endometriose, como podemos diferenciar de placenta prévia? A endometriose, a depender da endometriose, a gente estava discutindo até isso aqui antes. Eu, Luísa e Leomar, a endometriose, qualquer fator que cause dano, a endometriose pode invadir miométrio, a depender do grau de invasão, causa uma alteração ali do miométrio. A endometriose é uma doença inflamatória crônica. Nós tivemos aqui até o doutor Alexandre, não sei se ainda está, que é um colega especialista em endometriose de São Paulo, trabalha em serviço de referência de São Paulo. A endometriose é uma doença inflamatória e é um dos pontos que a gente discutiu, que muitas vezes pode causar até ser um dos fatores de risco para a placenta posterior. Então, diferenciar, a endometriose é um fator de risco. Endometriose durante a gravidez, existem poucos casos que pode piorar a doença, mas geralmente ela até se acalma.
Então, diferencial, não sei se seria o caso, mas sim somar e levar em consideração, se souber que tem um diagnóstico prévio de endometriose, levar em consideração na hora da avaliação. Aí, mais uma vez, a ressonância pode agregar, dando a visão 360, na morfologia da placenta, algumas vezes no ultrassom, malformações placentárias, a gente consegue avaliar bem, a ressonância pode agregar, algumas vezes não agrega, mas no entorno do útero também. Então, se tiver uma suspeita de endometriose, é algo que também deve ser considerado na hora da avaliação. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu sempre pergunto. Doenças prévias, patologias existentes. Nós temos um caso relatado na literatura de, por exemplo, de invasão, placenta posterior, invasão de plexo neural, e a paciente com muita dor. Endometriose também pode causar isso. Então, é um dado a ser pesquisado no momento do exame. Não sei se eu respondi, Kátia, mas obrigado pela pergunta e espero ter respondido. Não sei se alguém quer comentar. Bem, não havendo comentário, queria agradecer a presença de todos. Obrigado pelo convite, Sérgio, nós já aceitamos. Obrigado a todos pela presença, tá certo? Muito bom. E a Gabriel quer falar. Kleber está sinalizando. Gabriel está presente? Obrigado, Lari. Lari disse que vai estar assistindo também a da SBUI, Sérgio, e vai estar presente. Não sei se Gabriel ainda... Eu acho que ele não está nem mais presente. Está assistindo? Parece que ele saiu. Eu acho que ele saiu, né? Eu acho. Ele se apresentou e saiu. Até peço desculpa a Gabriel se eu acabei não vendo a mensagem dele. Mas é isso. Gente, obrigado. Está dando 9 horas e vamos descansar. Obrigado a todos. E qualquer dificuldade, só sinalizar, a gente está aqui para discutir, tá bom? Obrigado a todos. Pelo convite. Boa noite. Obrigado.